Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e hoje vai ser uma conversa que mete letras pelo meio. Porquê? Porque vamos conhecer este livro do padre Aires Gameiro, de Guadalupe a Fátima com Maria e seus dizeres. Depois, ensaios, peregrinações e narrativas. É assim que é designado. Depois tem esta capa fantástica que aí em casa vão poder também conhecer. E enquanto isso eu vou-vos dizer que na contracapa tem um texto que nos diz assim sobre este livro. Trata-se de um livro difícil de classificar. Pronto, já percebemos. Ok, porquê? Diz-nos que não é um relato de peregrinações, embora invoque várias e até vários santuários. Não é um livro de estudos e ensaios, embora também os apresente, muitas das páginas seja fruto do estudo e reflexão aprofundada. Depois diz que também não é uma obra jornalística, embora faça crónica de vários acontecimentos significativos. Bom, então, para conhecermos muito bem este livro, que nos fala então de Guadalupe, a Fátima com Maria e seus dizeres, vamos ter connosco em estúdio dois convidados, nomeadamente o padre Aires Gameiro, é o autor deste livro, é também irmão da Ordem Hospitaleira. E depois teremos também connosco, e ele vai explicar porque é que nasce este livro, afinal, como é que o classificamos, é possível classificá-lo ou não? Bom, ele é que nos vai dizer, porque ele é o autor, portanto, melhor do que ninguém, sabe o que tinha em mente e no coração quando o escreveu. Depois, a acompanhar toda esta nossa conversa, estará também o Rui Amaral, é presidente da Fundação São João de Deus. E Rui Ferreira Amaral vai nos contar qual é a missão desta fundação e, no fundo, qual é a ligação que existe aqui entre a fundação e este livro do padre Aires Gameiro, que é também, imagino, capelão da Casa de Saúde de São João de Deus, no Funchal. E o padre Gameiro agora está por cá e, portanto, veio falar connosco. Muito obrigada aos dois por estarem aqui no Matinais. E padre Aires Gameiro, eu queria começar aqui exatamente por esta paixão. Já sei que pelo meio há por aí um psicólogo, não é? Mas isso já nos vai falar mais à frente. Eu queria perceber como é que nasceu e quando é que nasceu o escritor. Bem, eu começo por dizer e saudar todos os telespectadores e já vos dizer que o que acabou de ler aí não é meu, é do padre Carlos Cabecinhas, reitor do seminário de Fátima, que aceitou fazer o prefácio. Agora, como é que começou esta minha tendência? Eu diria que são dons de Deus. Já na escola apostólica, quando fui para Irmão de São João de Deus a preparar-me, como candidato, claro, ainda sem decisão definida, pediram para fazer crónicas de passeios da escola. E foi onde eu comecei. Mas depois, pela vida adiante, fui gostando de escrever. É mesmo um gosto de escrever. E quando escrevo, como que fica mais esclarecido para mim o que penso também. De maneira que os livros, depois, como eu entrei a lecionar nas escolas de enfermagem, depois na Católica, no ISCTE, também escrevi livros didáticos. Então, no fundo, quando diz que também interioriza melhor, ou seja, o escrever, o colocar aquilo que pensa para o papel, é também uma forma de consolidar o seu pensamento? O meu pensamento, sim, é uma ajuda à reflexão. Por isso, agora também na idade avançada em que estou, também é uma maneira de não deixar enferrujar a mente. É um exercício. Ajuda-me muito. Porque também requer a memória, etc. Não é? De maneira que, eu diria, é um prazer, uma alegria, mas tenho-lhe enxertado, digamos assim, também um desejo de evangelizar. Além deste livro de Guadalupe a Fátima com Maria e seus dizeres, o padre também já lançou este, aproveito aqui também para mostrar, que é Dizer o Infinito em Ais de Brilho e Espanto. Portanto, foi este livro também, e aqui é um livro de poesia. Portanto, vamos perceber
Padre Aires Gameiro, a poesia também faz parte desta consolidação Penso e que fez reflexão sempre do um pensamento? pouco. Fez sempre um pouco e até nos últimos anos também bastante. E tive o atrevimento de pôr as poesias ao contrário. No princípio, as mais recentes e, para o fim, as mais antigas. E por isso é que vai 2018 a 1944. Exatamente. Que vem as primeiras quando eu estava normalmente na formação na ordem, logo com 14 anos, 15, e por isso... Mas, pronto, é um gosto de vez em quando. Vem-me assim um bocadinho a vontade de fazer uma coisa que alguns encontram densa, outros encontram... Bem, cada um lerá como entender. Como entender. Mas encontra surpresas. Os que tiverem o gosto de ler vão encontrar algumas surpresas. Muito bem. Então, é tudo muito variado. Vamos olhar para o seu mais recente livro, Sim, para sim, este de Guadalupe, a Fátima com Maria e seus dizeres, que depois tem ensaios, peregrinações e narrativas. Afinal, Padre Aires, quando desfolheamos este livro, o que é que encontramos no seu interior? Encontrei um pedaço da minha vida, um pedaço bastante grande, porque esse livro não foi uma decisão de escrever esse livro. Não houve propriamente uma decisão, houve final de publicar o que estava escrito, praticamente a 80% ou mais. E depois houve uns ensaios, houve aqui o Congresso do Centenário em Fátima, e fiz um trabalho mais de ensaio sobre comparação de 6 peregrinações, e penso que quem ler também vai gostar. E então é que surgiu mesmo a decisão de publicar esse livro. Publicar. Mas a outra maior parte já estava escrita. E foi escrita por crónicas, é o que diz aí o padre Carlos Cabecinhas, que não tem narrativas, tem crónicas, não é só isso, mas tem também disso, não é? E de peregrinações feitas, quer dizer, em que eu fui ao santuário, celebrei, concelebrei, etc., e às vezes mais que uma vez. Em que teve uma participação muito ativa nessas peregrinações. Então um bocadinho os santuários por ordem cronológica, e por isso é que vem de Guadalupe, no México, não é? Que é a mais antiga, sim, importante, significativa aparição de Nossa Senhora, não é? E neste livro faz uma espécie de compilação de todas estas experiências, todas estas vivências, e considerou que era de facto importante passar isto para o papel, para que outros pudessem, ao ler, sentir aquilo que sentiu nos locais. Em primeiro lugar, isso foi feito para mim, mas também estava a pensar nos possíveis leitores. Mas foi interessante, e deixar falar Nossa Senhora. E por isso é que eu achei importante pôr dizeres, os dizeres de Nossa Senhora. E o mais importante ainda foi encontrar uma coerência entre o que Nossa Senhora diz e o Evangelho, e o que Cristo diz no Evangelho. E por isso penso que o livro não se afasta nem do Evangelho, nem da história, porque servi-me, baseei-me em grandes investigadores dessas peregrinações de que falo mais, não é? Que investigaram, e também estou convencido, acreditaram, porque também há outros que investigam, mas não acreditam. E há uma diferença, e continua a haver, não é? Ainda recentemente me ofereceram um livro que tem tudo sobre Fátima, praticamente tem tudo, mas o que escreve não acredita. E, portanto, fica logo diferente também na mensagem. Sim. Quando diz deixar falar Nossa Senhora, ela tem muito para nos dizer e nós, muitas vezes, pouco tempo para escutá-la. Sim, eu penso Nossa Senhora não falou muito nas peregrinações, nas aparições dela, não foi muito. Mas o que disse é que é muito importante e é fundamental,
e é praticamente, está muito, muito de acordo com o Evangelho. Eu penso que ela continuou a dizer: fazei tudo o que ele vos disser, como celebramos agora no domingo passado, não é? Nas bodas de Caná. Ela continua a dizer isso em cada uma das suas aparições. Alguns gostariam de coisas mais elaboradas. Bem, gostariam, estou eu a dizer, porque o que eles escrevem vai nesse sentido. Mas o padre E optou aqui, pela assim, uma simplicidade da espécie de quase mensagem. anedota, mas é real, que ainda recentemente uma pessoa, que eu também não vou dizer o nome, que disse num encontro de formação bíblico, a dizer: finalmente o Papa veio a Fátima evangelizar Fátima. E eu disse: então, mas quer dizer, Nossa Senhora não evangelizou naquilo que disse? Se calhar Pronto, ele para veio ele, só recordar-nos 100 algo que anos tínhamos depois esquecido. é que Fátima começou a ser evangelizada. Acho que é uma coisa um bocado estranha, mas pronto. Há muitas sensibilidades e hoje temos das experiências que vamos tendo diariamente é de aprender a viver com toda a gente e com o pensar de toda a gente, sem nos escandalizar demasiado, mas também não engolindo logo o que ouvimos e o que lemos. Muito bem. Então vamos introduzir aqui na nossa conversa o Rui Ferreira Amaral, presidente da Fundação São João de Deus. Qual é a vossa missão, Rui? Bom, antes de mais, muito obrigado também pelo convite. É uma honra estar a acompanhar o Padre Ais, que na verdade é um dos irmãos de São João de Deus que mais tem falado sobre São João de Deus na comunicação social e mais se tem exposto, de alguma forma, também a deixar claro aquilo que tem sido o trabalho dos irmãos de São João de Deus. E aproveitando isto que estou a dizer, eu introduzo a Fundação. A Fundação São João de Deus foi criada pelos Irmãos de São João de Deus, é uma instituição dos Irmãos de São João de Deus e tem como missão ajudar as casas de saúde e as missões dos Irmãos de São João de Deus a darem mais dignidade às pessoas com doença mental, principalmente às que estão dentro das casas de saúde, portanto, que são acolhidas e tratadas nos centros dos Irmãos de São João de Deus, mas também naquelas pessoas que vamos encontrando nas comunidades. Em duas palavras, esta instituição dos Irmãos de São João de Deus apoia pessoas com doença mental, embora com outras patologias ou com outras situações de vulnerabilidade, mas na verdade é a doença mental que mais nos preocupa e é dentro da área da saúde mental que a Fundação mais procura ajudar os centros dos irmãos. É esta a missão. É uma área, Rui, apesar de que às vezes deixamos um bocadinho de lado, mas de facto é uma área muito importante onde se deve dar todo o conforto e cuidado possível a quem está nesta situação. Cláudia, eu até diria uma coisa diferente, se não se importa. Há pouco, quando vínhamos em viagem, estávamos a falar da questão que as pessoas com doença mental, principalmente com doença mental grave, estão numa situação em que muitas vezes não têm consciência de si, não têm consciência da sua situação, não têm consciência da sua pessoa. E é a nossa responsabilidade, e é aqui que eu acho que é fundamental, a nossa responsabilidade tomarmos todas as medidas, tomarmos todas as ações e estarmos plenamente e permanentemente atentos a todas as situações que possam atentar contra a sua dignidade. Se eram estas pessoas que São João de Deus dizia que eram os mais pobres dos pobres, porque na verdade a falta de consciência de si próprios também fazia criar em São João de Deus e depois em todos os irmãos que foram seguindo desde 1550, da data da sua morte até aos dias de hoje, que é isto que vai animando os irmãos de São João de Deus. Diria eu que não sou, mas o Padre Ás Gameiro melhor pode dizer. É esta procura permanente de garantir a dignidade de quem não consegue lutar pela sua dignidade. E por isso é que, provavelmente,
muitas das pessoas que nos estão a ouvir nunca ouviram falar dos irmãos de São João de Deus. E é exatamente nesta descrição e nesta forma de estar mais perto das pessoas do que propriamente na ribalta e nos holofotes, que é o estado natural de São João de Deus, é o estado natural dos irmãos de São João de Deus e, por semelhança, também a Fundação, porque, na verdade, é nesta simplicidade dos atos, da escrita, na forma de estar, que a identidade da nossa instituição melhor se faz. O que significa que, olhando à sociedade que temos nos dias de hoje, o vosso papel é ainda mais fundamental, porque temos uma sociedade que tem muita tendência de, se não têm consciência, se não estão em si, então vamos aproveitar isso para que também deixemos de lado. E vivemos numa sociedade assim, cruel. Vivemos numa sociedade que explora todos os momentos para poder criar mais-valias. E o coração nem sempre se guia pelas mais-valias. O coração guia-se muitas vezes, e ainda bem, por aquilo que é a satisfação, não momentânea, mas aquilo que se consegue construir. E as construções, como bem sabem os construtores civis, mas como sabem também os sacerdotes naquilo que é a construção da paz, é um caminho, são degraus, muitas vezes permanentes, de grande... E que custam imenso a fazer. É uma escadaria como a do Bom Jesus de Braga, portanto é uma coisa atlética, não é? Mas, terminando, e para responder ao que me dizia, eu também iria um pouco mais longe. Em cada uma das pessoas que diariamente faz a sua vida, nós encontramos permanentemente a necessidade de olharmos à nossa saúde física. E estamos preocupados porque estamos mais gordos, porque estamos mais magros, porque não fomos ao ginásio. E relativamente à saúde mental, nós vamos deixando de parte, vamos colocando sempre de parte esta dimensão. Guardamos o que devíamos de falar, falamos o que eventualmente não deveríamos de compensar, mas na verdade não encontramos um equilíbrio, porque na verdade também não sabemos onde procurá-lo. E este acho que é um do grande desafio da nossa sociedade atual, é saber como poder equilibrar, como tratar no nosso cotidiano o tema da saúde mental. Como é que nos tratamos em termos de saúde mental? Como é que cuidamos de nós? Porque se não cuidarmos de nós, não somos capazes de cuidar dos outros. Padre Aires, olhando para esta procura, que todos fazemos de facto uma procura interior, exterior até, e há pouco dizia-me que participou em muitas peregrinações. Por onde é que já andou este bom samaritano? Antes de responder, gostava de fazer a ligação aqui com o Rui, que era no sentido de que o livro não vai só ser vendido a favor da Fundação e dos projetos, mas que também tem uma relação, porque se trata de mensagens muito simples, como eu lhe chamo, a pessoas muito simples, em lugares também, inclusivamente, muito simples. E que uma das coisas que mais escandaliza, digamos assim, os que têm dificuldade em aceitar as mensagens de Nossa Senhora, é o facto de não serem mensagens de grande sucesso, de grande visão, de grande, eu diria, quase espelhafato. Ainda recentemente me diziam que estavam a fazer o doutoramento, dizia assim, bem, e citava-me um autor que eu não recordo, mas não pode ser. Nossa Senhora escolhia sempre pessoas analfabetas, pessoas simples, pessoas que não eram letradas, para transmitir coisas tão grandes. Não pode ser. Não podemos aceitar as peregrinações. E estava escandalizado. E eu só lhe respondi, mas afinal isso está de acordo com o Evangelho, se não vos fizerdes como crianças, etc. Isso não quer dizer que a Igreja, e nunca foi, e também Cristo também não foi inimigo do saber, da sabedoria, mas sempre distinguiu, não é? Não confundiu. E naturalmente isso é que vai trazendo mais problemas àqueles que têm limitações, que são simples, porque eu, como capelão,
não apenas como psicólogo, mas como capelão, estou a lidar sempre com pessoas muito simples, e se não sou simples com elas, elas não entendem nada, elas não existem, eu não sou nada para elas, porque não entendem, não é? Bem, E é nessa simplicidade, Padre Aires Gameiro, que é para si fácil entender o porquê de Nossa Senhora transmitir então estas mensagens tão importantes aos mais simples? Isso aconteceu com ela. Aconteceu com ela, o magnífico é isso mesmo. Mas eu ia passar à resposta, o que me perguntou, quais foram as peregrinações. Bem, as 6 que eu desenvolvo mais de uma forma um pouco como estudo, como ensaio, foi a Guadalupe, 1530, que começa a ser cada vez mais conhecida, que é extraordinária e que traz um enigma misterioso, que é o da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que não é feita por mão humana. E o desafio maior para os cientistas é, de facto, como explicar, e não conseguem. Aquela imagem. E eu gosto de fazer uma aproximação entre a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e o Santo Sudário de Turim. Não é feito por mão humana. E está mais, embora haja aqueles que vão reagindo, mas isso sempre foi assim, sempre haverá diversificação de adesões. Eu tenho agora um paradigma também que uso, não vou agora falar muito nele, mas isso já aconteceu no julgamento de Cristo diante do Sinédrio, diante de Pilatos, etc., que até preferiram o próprio Barrabás, porque era muito mais enérgico, comandava revolucionários, etc., do que Jesus. Não, poupa Barrabás, esse mandou para a cruz, porque isso não nos faz falta. Não é? Eu penso que isto continua a dar-se em relação ao Santo Sudário, que alguns não querem aceitar, mas também não têm explicação para ele. E o que se tem encontrado os cientistas, é um grupo cada vez maior, nós temos lá, eu tenho-me relacionado muito com o Dom Teodoro, e ele escreveu um livro sobre o Santo Sudário, e realmente é extraordinário, e para mim há uma aproximação. Pois essa é não feito, mas não por mão humana. Foi como criado. Mas há uma outra aparição, que 1830, que é a medalha milagrosa. Essa foi cunhada por mão humana nas fábricas, mas foi de um design que não é humano. E, por exemplo, Jean Guiton disse: não havia nenhum arquiteto, nenhum desenhista que fosse capaz de inventar uma medalha com a complexidade e a significação que tem a medalha milagrosa. Portanto, são 3, digamos, coisas que me entusiasmam. Claro, outras foi Lourdes também, principalmente aquela Eu Sou a Imaculada Conceição, e ter sido narrado tudo pela polícia, que foi fazendo o diário e os interrogatórios e querendo enganar a Bernadette, que realmente não era nada inteligente, tinha uma inteligência relativamente reduzida, mas nunca foi possível enganá-la. Ele escrevia, então quer dizer, vamos lá ver, vai assinar, é isto que disse, não é? É isto, e lia. Não, isso não disse. E ele tinha que corrigir. O Laurentin, por acaso, narra isso muito bem. Depois temos uma outra que é pouco conhecida, que é Poma, mas antes disso vem a de La Salette, 1846, que também é pouco conhecida, mas foi objeto de uma tese de doutoramento e penso que atualmente está a ser mais divulgada e que é também extraordinária, porque vem lá muita coisa que aconteceu na Igreja e que está a continuar a acontecer. Bem, e fico por aí. Uma outra é a de Pomain, em 1871. Isso é uma memória para datas fantástica. Os exércitos da Prússia perto de Laval, em Pomain. Padre Aires, ao longo destas páginas vai sempre fazendo essa viagem entre estas peregrinações e fazendo também aqui
quase que um paralelismo com o Evangelho. Ele está lá todo, em cada uma destas peregrinações. Não, pois está. Está a oração, está Deus central, está o próprio Cristo, Nossa Senhora pede. Isso é uma das coisas curiosíssimas. Nossa Senhora pede em várias uma capelinha. Para quê? Para Jesus, para a missa, para a celebração. Não era para ela. Ou então, se já existia, como foi em La Salette, queixou-se. Então, até imagina, a semana tem 7 dias, tem 6 dias para vocês trabalharem para isto e nem sequer um dia dão ao meu filho. Nem sequer e daí um dia. o pedir de capela. Não, nem sequer. A capela já existia. Era a igreja paroquial, nem sequer um dia tem para ir à missa para dar ao meu filho. É também muito curioso. Mas foi assim, praticamente. Em Pomã foi uma coisa muito simples, à maneira de uma cascata de letras de um PowerPoint, e foi só, mas orai, meus filhos, que o meu pai vai se deixar enternecer, etc. O meu filho vai se deixar enternecer. O tempo Estavam a rezar pela paz. E temos que avançar, Padre Aires, e porque temos que avançar apenas aqui. É um livro que nos fala de visões, de aparições, que faz o contraponto entre elas e os paralelismos necessários e que estão evidentes em cada uma delas. E agora pergunto-lhe, e é para quem este livro? Dirige-se a quem? Para todos? Para crentes e para não crentes? Esse livro é para todos e é para aqueles que não têm tempo para outros mais elaborados e com mais dados, não é? Porque são campos imensos e, portanto, nesse aspecto, como que são sínteses, não é? Mas também são livros que acabam por dizer abertamente que as aparições envolvem todas as ciências ou muitas ciências. Ciências físicas, ciências de história, etc. Mas não dispensam, para quem é cristão, a fé. Se a pessoa não acredita em nada para lá da morte, e penso que a nossa cultura hoje, nem o humanismo, está a ficar bastante embaixo com o humanismo, é mesmo perigoso falar de valores humanistas quase, porque tudo é comércio, tudo é o horizonte desta vida, termina no cemitério. Pronto, acabou-se, então vamos cuidar da vida até o cemitério, e mais nada. E é claro que então vamos aproveitar-nos, vamos explorar os outros, vamos ganhar o mais possível, vamos viver mais. Bem, isto não estou a fazer uma homilia, mas é verdade. Mas prestava-se. Muito bem. E o relacionamento da Fundação São João de Deus com este livro de Guadalupe a Fátima com Maria e os seus dizeres é precisamente também tudo isto que acabámos de conversar, Rui, mas também o facto de que parte das verbas da venda deste livro vão ajudar precisamente a Fundação no concretizar da sua missão. Sim, o Padre Aires Gamé tem sido um coração maravilhoso, porque de facto encontra espaço para que, no meio da sua criatividade e da sua capacidade de colocar no seu coração colocar em palavras o que vai no seu coração, encontra espaço de facto para que possamos cooperar. Eu queria dizer-lhe que os livros que o Padre Aires nos tem colocado como possibilidade de depois poderem apoiar os projetos, têm apoiado causas mais diversas, desde a solidão, as pessoas que estão em casa, que estão sozinhas, e nós temos alguns projetos mais no interior do país que têm este objeto, como coisas mais relacionadas com a situação na Venezuela, em que os irmãos de São João de Deus também lá estão a ajudar a fornecer refeições para as pessoas que todos os dias sobrevivem com uma refeição que custa 70 cêntimos. A Fundação é uma das campanhas que tem neste momento em curso. 70 cêntimos dá para podermos dar uma refeição a uma pessoa em Caracas, que é onde os irmãos neste momento estão a fazer este trabalho de
sopa dos pobres, vamos dizer assim, ao qual recorrem portugueses, venezuelanos e outras pessoas que estão por lá. Portanto, este é um dos trabalhos. E dizer-lhe também, só para focar outro aspecto que é apoiado pelos livros e por não só. Por exemplo, em Timor, os Irmãos São João de Deus também têm presença e fazem um trabalho tremendo por cima de Dili, a 180 km, deslocam-se às pequenas aldeias onde ainda hoje as pessoas com doença mental, envolvendo esta questão na cultura do país, e temos que olhar estas realidades sempre com esta visão cultural. Mas as pessoas com doença mental ainda são aprisionadas em troncos onde estão presas até que as crises passem. Ora, se não há medicação, as crises não passam. Não passam. Portanto, há aqui uma realidade que os Irmãos São João de Deus estão a tentar combater. E veja, sem alaridos, mas onde a ajuda é muito importante. E a Fundação só pode ajudar se houver benfeitores que se juntem. E o Padre Aires faz parte destas pessoas que vão mostrando as realidades através da evangelização e ajudando por aí mesmo. Diga, Padre Aires. Está-me a alimentar demasiado orgulho e tenho tendência para isso. É sempre o risco, não é? De se pavonear, de se orgulhar dos dons de Deus. Mas eu queria dizer que decidi que as vendas sejam a favor aqui da Fundação, como na Madeira também foram a favor de uma associação chamada Entre Laços, no mesmo sentido, que ajuda, não é, as famílias e doentes às vezes sem família. Mas eu queria dizer que o mérito não é meu, porque eu recebi ajudas para os livros. E, portanto, é mais coisa quem deu, quem ajudou, e confiando, digamos, em mim, não pondo condições, porque há muitos que ajudam. Não, eu subsidio esse livro se for assim, assim, assim. Não, aqui as pessoas subsidiaram, como vêm os agradecimentos no fim do livro, e, portanto, o mérito não é meu. Muito bem, temos mesmo que terminar esta conversa. Muito obrigada aos dois por terem vindo. Olha, obrigado, nós também. É um livro que será fácil de encontrar, de Guadalupe a Fátima com Maria e seus dizeres, depois ensaios, peregrinações, narrativas. É mesmo para ler, não ficou aqui tudo dito. Claro, o objetivo é esse mesmo, é apenas e só aguçar-lhe a vontade de agora ir ler este livro, perceber afinal o que diz o coração do Padre Aires Gameiro. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.